Palavra do especialista. Oferecimento OS, Livraria e Cybercafé. Bons especialistas se fazem com livros. Estamos de volta. Palavra do especialista de hoje conta com a participação do contabilista João Coutinho, da psicóloga Maria Isabel, do advogado Murilo Alvarenga, do engenheiro civil Ubiraci Mota e do oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Um timaço, portanto. E vamos à primeira pergunta, que foi encaminhada pela Andréia, a psicóloga Maria Isabel. Ela diz que viu recentemente, algum tempo atrás, uma opinião da Maria Isabel sobre um jovem que se sai muito bem durante o cursinho preparatório, pré-vestibular, mas na hora H é reprovado e já perdeu 3 vestibulares. Então ela manda pedir que a gente repetisse aquela opinião, aquela análise da doutora Maria Isabel. E a gente está atendendo agora. Está aí, Andréia, o seu pedido está aí. Andréia, todo adolescente, quando chega às vésperas do vestibular, é uma cobrança muito grande dele próprio, da sociedade, dos pais para com ele, né? Às vezes a gente tem que perguntar uma coisa: qual o vestibular que seu filho está fazendo? Porque é muito comum a gente ter reprovações num vestibular muito difícil de entrar, como medicina, como engenharia, algumas engenharias, alguns cursos que é muito difícil entrar mesmo. Agora, se ele está fazendo um vestibular que é mais fácil de entrar e ele está sendo reprovado, mesmo se for a medicina, que é muito difícil, a gente tem que questionar o controle emocional desse adolescente. Às vezes ele se cobra tanto, ele fica com tanto medo de não satisfazer a expectativa dos pais, a expectativa da sociedade, dos colegas, que ele às vezes pega a prova e dá um branco, ele não consegue fazer a prova, ele se sente ameaçado pela prova, ele tem medo, e o medo estabiliza, faz a pessoa ficar estática e atrapalha o desenvolvimento da pessoa. Então é muito importante estar sabendo o que está acontecendo com ele. Eu acho que seria legal ele estar fazendo uma terapia, ele está procurando se conhecer, o que leva ele nessa prova não ter o rendimento que ele rende normalmente na escola. Né? Então, fazer uma terapia, buscar um conhecimento maior do que está acontecendo, né? Para ver o que pode ser feito, o que deve ser feito a favor desse adolescente. Muito bem, está aí realmente muito boa essa análise da doutora Maria Isabel. E agora a próxima pergunta vem de um telespectador para o oftalmologista Roberto de Oliveira Santos. Ele diz que tem 59 anos e nunca usou óculos, mas ultimamente ele tem sentido os olhos muito ressecados e está tendo dificuldade até para piscar. Então ele quer saber o que é que pode estar causando isso, doutor Roberto, diz aí. Muito bem, a principal causa desse tipo de sintoma é o olho seco. As pessoas produzem menos lágrima quantitativamente ao longo da vida. E principalmente nessa época do ano em que o clima é muito seco, isso torna o olho muito ressecado. Então esse tipo de paciente, depois de confirmado esse diagnóstico, ele deve usar o uso de colírios, fazer o uso de colírios lubrificantes. Com isso, esses sintomas todos são amenizados e a pessoa passa a ter um conforto ocular muito maior. Muito bem, depois do esclarecimento do Dr. Roberto, vem uma pergunta agora para o contabilista João Coutinho. A Nilma Coutinho diz que pretende contratar uma empregada doméstica, mas ela gostaria de saber qual deve ser o procedimento dela para que tudo fique legal, certo, correto, para que ela não tenha dores de cabeça futuras. Diz aí. Bom, Nilma, os direitos da empregada doméstica são a carteira assinada. Caso ela não tenha, você deve orientá-la a estar procurando o Ministério do Trabalho para tirar a carteira. Recolhimento do INSS todo dia 15 de cada mês, sendo 20% do salário que tiver registrado na carteira. 13º salário, férias uma vez por ano. Quanto ao fundo de garantia, ele é opcional, isto é, o empregador paga se quiser.
Lembrando também que qualquer dúvida você pode estar procurando o Ministério do Trabalho ou algum profissional da área contábil para lhe instruir melhor. Está aí, portanto, o esclarecimento do contabilista João Coutinho. Um abraço, Coutinho. Bom, e agora o Samuel deseja saber do engenheiro Biraci Mota o que é que ele, Samuel, deve observar numa construção em termos de aspectos técnicos no momento em que ele vai comprar uma casa pronta. Diz aí, doutor Biraci. O ideal, para você ter certeza dos aspectos técnicos, é você levar um profissional de sua confiança para que ele avalie este imóvel. Mas, na realidade, na verdade, uma casa não difere muito de um carro. O ideal é você olhar o fabricante, quem fez o projeto, os cálculos, quem executou a obra. É quando você vai comprar um carro, você vai pela marca que lhe dá a melhor confiança. Está aí, portanto, doutor Biraci Mota. E agora a pergunta do Cláudio para o advogado Murilo Alvarenga Nunes. Doutor Murilo, o Cláudio diz que tem 4 filhos e gostaria de dividir os bens dele em vida. Então ele quer saber se essa divisão tem que ser igualitária entre os seus 4 filhos ou se ele pode determinar o que, quanto e como cada um vai ganhar segundo o merecimento, na visão dele, é lógico. Diz aí, doutor Murilo. Cláudio, tudo bem? Você pode sim estar dividindo seu patrimônio em vida entre os seus herdeiros. Portanto, é necessário você observar que 50% do seu patrimônio você pode dispor da forma que você melhor desejar. No entanto, a outra metade, que é considerada a parte legítima, ela deverá ser repartida de forma igualitária entre os seus herdeiros necessários. No entanto, em se tratando de herança e divisão de bens, por se tratar de uma questão de questões peculiares, é necessário que você esteja procurando um advogado para que ele te oriente, a fim de evitar alguma futura nulidade dessa divisão. Bom, e com a participação do Dr. Murilo, termina a palavra do especialista de hoje. Semana que vem, um outro grupo de profissionais estará aqui tirando as dúvidas do telespectador. E agora, a gente fecha com mais uma boa dica de leitura da Livraria Oz. Roda a vinheta. Pois é, e como não foi possível, mais uma vez, ao Vinícius Mota, o moço dos livros, estar aqui, ele manda dizer que a sua dica é este livro aqui. Olha só. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nome complicado, mas é isso mesmo. Eckhart Tolle, está aí na tela. Segundo o moço dos livros, O Poder do Agora está em primeiro lugar na lista do New York Times e é um dos maiores fenômenos da literatura espiritual universal. É uma obra que nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e das emoções que nos impedem de vivenciar plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos. Segundo o escritor indiano Deepak Chopra, autor das 7 leis espirituais de sucesso, este aqui é um dos melhores livros surgidos nos últimos tempos. Cada frase deste livro, diz o Deepak Chopra, transmite verdade e poder. Portanto, está aí a dica. Um abraço e até a próxima Dica Oz. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense. Uma escola que faz diferença é uma escola que estimula o aluno a explorar, pesquisar, levantar hipóteses e descobrir, que o faz compreender o mundo e interagir de maneira responsável com as pessoas e com o ambiente em que vive. Uma escola que ensine o aluno a ser crítico, a fazer escolhas conscientes e consistentes, a descobrir e valorizar seus talentos. Colégio Anglo, aqui se ensina, aqui se aprende, aqui se aprova. Você sentir vontade de lanchar, não perca tempo, corra
vá pro melhor lugar. Na lanchonete Tropicália você vai gostar. Os melhores lanches e sucos, vem provar. Faz encomendas para festas em geral. E o atendimento Tropicália é especial. Na lanchonete Tropicália tem muito mais sabor. Na lanchonete Tropicália tudo é bem com muito amor. Para garantir o sucesso da sua festa, anote esse telefone: 3371-3188. É o telefone da Lanchonete Tropicália, o lanche mais gostoso da cidade. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Piuí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense.